Gênesis capítulo 6, amém? Glória a Deus, aleluias. Abra aí o livro de Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. A gente vai meditar nessa passagem. Glória a Deus, que tem um grande mistério, né, acerca desse texto. E a gente vai ver aqui, a gente vai desvendar esse mistério, né? Não é um texto muito conhecido, é um texto bem importante da palavra de Deus, falar acerca do desenvolvimento do ser humano, mas não é um texto muito citado, não é um texto muito pregado, mas é um texto dentro, né, de todo mundo que interpreta a palavra de Deus, é um texto bem discutido, né? Porque dentro desse texto tem muita gente que tem uma interpretação, outros têm outras. Então, a palavra de Deus, ela, por mais que seja uma palavra que cabe uma interpretação, mas ela é uma revelação de Deus pra gente. Deus, ele tem uma maneira correta de revelar a palavra dele. Se a gente buscar em Deus a resposta da palavra do Senhor, Deus, ele vai nos responder, ele vai nos dar a direção certa. Mas às vezes também é só questão de você realmente ter a inspiração do Espírito Santo para interpretar o texto. Mas a gente vai ler, eu vou estar lendo, e diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 6, e o versículo 1 diz, olha que texto interessante, diz assim, Gênesis 6, a partir do primeiro diz: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Olha só, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Olha o 3. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. No 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. No 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só má continuamente. 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Só até aqui. Feche seus olhos, curva sua cabeça, deixa eu fazer uma rápida oração por essa palavra. Meu Deus e meu Pai, que foi lida a tua santa palavra, Espírito Santo de Deus, derrama a tua graça, Pai, derrama, Senhor, a tua presença, derrama a tua inspiração. Guia, Senhor, esse momento de ministração, que não venha sair nada de mim mesmo, mas que eu venha ser totalmente dirigido pelo teu Santo Espírito. É o que eu te peço, desde já eu te agradeço, Pai. Eu peço que o Senhor repreenda toda a distração que vem para atrapalhar o momento da ministração e abençoe cada um que me escuta. Eu peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que crê, diga amém. Amém. Você que ama a palavra do Senhor, bate palma bem forte para Jesus por essa palavra. Que bom poder ministrar a palavra de Deus, ter essa grande oportunidade. E olha só, esse texto aqui é um texto muito interessante, porque tem um termo aqui, e esse termo que tem dentro desse texto é um grande alvo de discussão, e eu quero, assim como introdução, falar um pouquinho disso, mas a mensagem em si não é só acerca disso,
Mas a gente vai começar desse ponto específico, primeiro para a gente desvendar, né, qual é a verdadeira interpretação desse texto, o que isso significa, e depois sim eu vou desenvolver aquilo que Deus colocou no meu coração dentro desse contexto, porque uma coisa está ligada com a outra. Mas no texto que a gente leu, um ponto específico, né, chama a nossa atenção e chama a atenção de todo mundo que lê essa passagem, né, as pessoas que ministram, principalmente as pessoas que pregam e as pessoas que interpretam a palavra de Deus. Então o texto vem falando, primeiro, um acontecimento assim, natural, da evolução. O texto começa falando: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Então o que acontece? Aqui é um momento pré-dilúvio. O dilúvio aqui ainda não aconteceu. Então é um tempo da antiguidade, do princípio da criação, aonde o ser humano ainda está se estabelecendo. Então ainda é o período, né, das gerações de Adão e Eva sobre a face da terra. E aí, dentro desse contexto, uma coisa natural: o homem começar a se multiplicar. E aí vai falar que nasceram filhas. Por quê? Porque até aqui os textos bíblicos só vai citar acerca das gerações, só vai citar homens, porque a palavra de Deus vai falar assim que Adão e Eva tiveram, né, Caim, aí tiveram Abel, e depois tiveram mais um filho que era Sete. E você vai ver que depois a palavra de Deus vai falar assim que eles tiveram outros filhos, mas não vai citar filhas. Não que eles não só tiveram filhos, mas a palavra de Deus ainda não tinha ainda dado, né, essa atenção para a questão da mulher fora Eva. Aí quando chega nesse texto vai falar assim, que como, né, os homens começaram a multiplicar-se. Então isso é uma coisa importante para a interpretação desse texto. A gente tem que entender que Deus está falando que os homens, isso é importante. Por mais que esteja falando do gênero humano como um todo, mas dentro desse contexto, isso aqui é uma coisa importante para você entender esse texto. Aqui é uma coisa específica que está falando que os homens se multiplicaram. Eu já vou explicar isso. E logo na sequência a palavra de Deus vai falar uma coisa que isso aqui é o que quebra a cabeça de muita gente. Eu não sei se vocês que estão me escutando aqui agora já se depararam com alguma pregação, alguma interpretação desse texto específico, que é uma coisa que, para quem estuda a palavra de Deus, é algo que tem pessoas que relacionam isso até com o pecado dos anjos. Por quê? Porque vai falar assim, né? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E é aqui que começa a grande questão, né? Quem são esses filhos de Deus? Então o grande enigma, a grande questão em si é justamente esse termo. Fala assim: os filhos de Deus, né, viram que as filhas dos homens eram formosas. E disso o que sai, né? Eu já ouvi bastante isso, eu já falei com bastante gente que acredita nisso. Então, as pessoas acreditam que esse termo aqui, os filhos de Deus, são os anjos. Então, olha que loucura. Eles acreditam, e é uma grande parte, assim, uma parte bem grande, acredita que aqui está falando dos anjos, está falando assim que quando começaram a nascer as mulheres, né, as filhas dos homens, né, aí fala assim: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e escolheram para si, né, dentre essas filhas dos homens, mulheres. Então olha só que loucura, irmão, né? Tem muita gente que acredita nisso, acredita que isso é um dos pecados dos anjos, né? Acerca do pecado dos anjos, a Bíblia só vai falar de maneira interpretativa, né, através da revelação do Espírito Santo, que, assim, biblicamente falando, acerca de pecado dos anjos, o pecado que a Bíblia vai falar assim, realmente dos anjos, como o pecado dos anjos mesmo, a Bíblia vai falar assim, que eles, que aí se referindo aos demônios que antigamente eram anjos, lá em Judas, né, vai falar assim que em Pedro também, né, na verdade em Pedro, não é em Judas, se eu não me engano é em Judas, bem no finalzinho da epístola de Judas, vai falar assim que, se não me engano eu, né, pode ser que seja Pedro, mas se eu não me engano é Judas,
É Judas mesmo. Bem lá no finalzinho vai falar assim que esses espíritos não guardaram os seus principados. O que é um principado? É uma autoridade que é determinada dentro de, né, um governo estabelecido. Então, que governo era esse? Era o governo do reino de Deus, do reino dos céus, e eles não guardaram o seu principado, ou seja, eles não ali guardaram a autoridade que eles tinham como anjos de Deus, se corromperam por causa da tentação de Satanás. Então, acerca de pecado dos anjos, a Bíblia só vai falar diretamente acerca disso, e indiretamente através da revelação e através da interpretação, através da tipologia da palavra de Deus, a gente vai entender também que Satanás, ele seduziu a terça parte dos anjos, enganou os anjos lá no paraíso, e aí também a gente é levado a crer que eles não guardaram o principado porque eles deram ouvido ao diabo. Então o pecado dos anjos é isso, dentro da palavra de Deus de maneira bíblica, é isso. Deu para entender até aqui? Sim. Dá para entender? É uma coisa um pouquinho confusa, mas quando a palavra de Deus vai falar acerca de pecado dos anjos, né, vai falar que eles não guardaram o principado, porque provavelmente eles deram ouvidos a Satanás. E aí fica a questão, mas então quem são esses filhos de Deus aqui na passagem de Gênesis 6? Isso é importante. Então olha só, esses filhos de Deus aqui são os anjos? Não dá para falar que é os anjos. Não são os anjos. Por que muita gente acredita que são os anjos? Porque tem uma passagem em Jó, que ali também é usado esse mesmo termo de filho de Deus, e fala que os filhos de Deus lá em Jó, né, vai falar que os filhos de Deus, eles se apresentaram a Deus e entre eles estava Satanás. E Deus pergunta para Satanás de onde vem, né? E ali é onde começa aquele diálogo bem conhecido entre Deus e o diabo. E o termo ali usado em Jó, né, no capítulo 1 ali de Jó, depois vai se repetir no capítulo 2 também de Jó, as pessoas que interpretam a palavra de Deus, os servos de Deus, os grandes pregadores, né, interpretam aquilo ali como também os anjos. E é por causa daquela interpretação de Jó, porque faz parte do Antigo Testamento também, mas não dá para usar isso como base, porque dentro do Antigo Testamento você vai ter várias citações de anjos, e você vai ver que são citações diretas. Fala que o anjo do Senhor saiu contra o exército dos inimigos, fala que o anjo ali recebeu uma missão dada por Deus de mandar uma mensagem para alguém, e ali, ou de livrar alguém, né? E quando vai falar de anjos, seja no Novo ou no Antigo Testamento, tem uma citação direta falando assim, anjos, né? Isaías viu anjos ao redor do trono, outros profetas também viram visões de anjos, são coisas diretas. Então, dentro do contexto de Jó, a gente é levado a crer sim que são anjos, e é o termo usado filho de Deus, mas não tem nada na palavra de Deus falando que realmente ali são os anjos, porque dentro do contexto ali, né, que eu já vou chegar lá, acerca dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não significa dizer também, não dá para afirmar, nem nessa passagem, nem na passagem de Jó, que esse termo filho de Deus está sendo empregado a anjos. Mas muita gente acredita que aqui o termo filho de Deus está sendo empregado aos anjos. Por causa disso, muita gente acredita que lá na antiguidade, né, as primeiras mulheres que nasceram, eram tão formosas, mas tão formosas que chamaram a atenção dos anjos, e os anjos veio para a terra para ficar com as mulheres. Olha que coisa, né? Então tem essa interpretação, e é muita gente que acredita assim. É uma coisa fisicamente possível, tem... Né? Anjos são espíritos, eles estão formas humanas, sim, mas como a essência deles é espírito, eles têm limitações, não tem, né? Então, é uma coisa descartável, mas é uma coisa que muita gente acredita nisso, e acredita que isso também é um pecado, que tem muita gente que acredita que tem muitos demônios que hoje são demônios porque cometeram esse pecado, ficarem com as filhas dos homens, mas não tem nada a ver, né? E esse termo filho de Deus, se você for estudar pela palavra de Deus, filho de Deus nunca é um termo relacionado aos anjos. Pelo contrário, geralmente filhos de Deus é um termo relacionado a homens também. Então esse termo filho de Deus, se você for estudar a Bíblia, a palavra de Deus, você pegar toda a concordância da palavra de Deus, você nunca vai ver esse termo que está falando assim, filho de Deus, sendo aplicado a anjos. Mas você vai ver que esse termo filho de Deus vai ser sempre aplicado ao ser humano. Então naquela passagem de Jó, por mais que ela nos leve a crer bastante que ali está falando dos anjos,
mas também é um termo que, se você for interpretar ao pé da letra, é um termo que vai sempre estar relacionado a homens. Então os filhos de Deus se apresentaram a Deus através de um culto. Jó, ele também se apresentava a Deus, ele também era considerado filho de Deus, porque ele se apresentava através de sacrifícios e holocaustos a favor dos filhos dele. E aí a gente tem que entender uma coisa: quando há uma concentração de fé, né, seja numa igreja, seja num culto no lar, em muitas circunstâncias, não Satanás em si, aquela passagem chama muita atenção de falar que foi Satanás, o próprio Satanás se apresentou ali, né? E aquela passagem também, para a gente entender uma coisa muito interessante, é que aquela passagem de Jó, ela acontece no mesmo período em que Abraão, né, existia. Então Jó, ele é contemporâneo de Abraão. Quem escreveu a história de Jó foi Moisés, mas ele está naquela faixa de tempo ali de Abraão, os patriarcas, né? E ali, como não tem uma coisa que a gente possa afirmar que realmente filho de Deus é um termo aplicado a anjos, você nunca vai ver isso na Bíblia. Você nunca vai ver os anjos sendo considerados filhos de Deus. Não. Isso é uma coisa que é relacionada aos homens. Tem algumas coisas que vai evidenciar isso. Primeiro, porque nem os anjos têm a imagem e semelhança de Deus. Uma das características que faz eu ser filho de alguém é que, geralmente, quando alguém é filho de outra pessoa, ela é a cara do pai, ela é a imagem do pai. Então, quando Deus criou o ser humano, Ele também criou o ser humano para ser o filho dele, ser um filho para Ele. E por isso que Deus fez, não só por isso, um dos motivos pelo qual Deus fez o homem à sua imagem e semelhança é justamente para ele ter esse laço afetivo de ser o pai, né, de todo ser humano. Então, os anjos não têm a imagem de Deus. Eles não têm. Por isso que o termo filho de Deus geralmente vai ser sempre aplicado aos homens. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O ser humano, o homem, ele é a imagem de Deus, né? Então, a gente é a imagem de Deus. A gente pode dizer que Deus é o nosso Pai, porque nós também somos a imagem de Deus. Mas só a imagem não é o suficiente para definir se a gente é ou não filho de Deus. Mas aí a palavra de Deus vai falar assim, que os filhos de Deus, né, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Aqui não está falando de anjo, até porque depois vai falar que eles entraram as filhas dos homens e nasceram filhos, né? Então, um anjo não tem essa capacidade. Uma coisa também extraordinária. O homem, além de ser a imagem de Deus, ele também é a semelhança de Deus. E quando Deus projetou o homem e a mulher e deu a capacidade dos dois, a capacidade de gerar um filho está tanto no homem como na mulher. Por quê? Porque a semente vem do homem e, né, a madre é da mulher. Então essa capacidade de gerar, a mulher não ia conseguir gerar por si só, porque ela precisa da semente do homem. O homem também só com a semente não ia conseguir. Os dois juntos reproduzem uma coisa que também vai não só pôr a gente como imagem de Deus, mas uma das semelhanças do ser humano é que Deus, Ele é o autor da vida. Deus é o único que pode gerar a vida, que pode dar vida. E Deus colocou essa coisa extraordinária também, essa característica de gerar a vida dentro do ser humano. Olha que coisa extraordinária. E tem gente que luta contra isso, né? Contra a vida, através de acordo, através de outras coisas, né? Através de relação homoafetiva que não gera vida. É por isso que a palavra de Deus muitas das vezes vai falar que esse tipo de relação sai da natureza, né, da criação de Deus. Amém? Tá dando para entender até aqui? Então olha só que coisa interessante, né? A gente também é semelhança de Deus porque a gente também pode gerar vida. Através da criação, Deus, Ele dá continuidade à vida. Um anjo não tem essa característica. Nenhum anjo, por mais poderoso que seja, eles não têm a característica de conseguir gerar vida. Não tem. O anjo, por mais poderoso, pode ser Miguel, pode ser Gabriel, pode ser quem for, o anjo que for, eles não têm essa capacidade de gerar vida, né? Não existe anjo e anja, e o anjo com a anja vai dar o anjinho. Não existe isso. O anjo é uma criação, é um indivíduo único ali de Deus. Nasce um anjo, Deus criou o anjo ali, né? E eles são eternos também.
é uma analogia totalmente diferente, é uma anatomia totalmente diferente. Então dá para descartar, dá para falar que os filhos de Deus aqui não são os anjos. Então quem são os filhos de Deus? Vamos lá, irmão. Só quero que você, se você puder, volta um pouquinho lá em Gênesis 4, que a gente vai entender uma coisa interessante. Quem são? Primeiro a gente vai ver quem são os filhos, a gente vai ver na sequência, né? Mas vamos ver quem são os filhos, né? Quem são os homens em si, que a passagem está falando, e quem são os filhos de Deus. Olha só, Gênesis 4, o 16, vai falar assim, né? Gênesis 4, 16 vai falar o seguinte. Gênesis capítulo 4, versículo 16 vai falar assim, ó. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. Amém? Grava isso aqui. Saiu Caim. Quem era Caim? Caim era um dos filhos de Adão, né? Caim era um dos filhos de Adão. O que está acontecendo aqui nessa época na terra, no mundo? Aqui é logo na sequência da queda do homem. O homem cai, né? E o homem em si que caiu, Adão e Eva, eles caíram. Aí eles foram expulsos do paraíso. Depois que eles foram expulsos do paraíso, eles tiveram 2 filhos. Um filho era Abel e o outro filho era Caim. E o que acontece? Abel agradou a Deus, mas Caim desagradou a Deus. Abel, a palavra de Deus mais, né, acima, a palavra de Deus vai falar assim que os dois trouxeram ofertas e Deus se atentou para Abel e a oferta de Abel, mas Deus ele se desagradou de Caim, da oferta de Caim. Então olha só, o homem caiu, saiu da presença de Deus, que era o jardim do Éden, nessa época aqui na terra. E aí quando o homem cai, ele gera 2 filhos, né, Abel e Caim. Quando Caim nasce, Deus ele se desagrada de Caim. Quando Abel nasce, Deus se agrada de Abel, não no nascimento, mas em toda a continuidade da vida dos dois. Abel foi a descendência do homem que permaneceu agradando a Deus. Caim foi a descendência do homem que desagradou a Deus. Mas o que acontece? A inveja tomou conta de Caim. Caim matou quem? Abel. E aí o que acontece? Quando Caim mata Abel, é o que a gente leu, ele sai, né? A palavra de Deus vai falar assim: e saiu Caim de diante da face do Senhor. Ou seja, depois que Abel é morto por Caim, depois que Caim mata Abel, esconde aquilo ali. Então olha só, o homem tinha acabado de sofrer uma queda. E quando Caim comete o primeiro homicídio, mata o próprio irmão por causa de inveja, além da inveja, ele ainda encobre aquilo ali, ele não confessa. O que isso significa? Por mais que a gente entenda que a queda do homem se deu, né, e toda a consequência do pecado na vida do homem é culpa de Adão e Eva, a verdade verdadeira é que esse estado de queda humana, ele é selado na vida de Caim. Por quê? Porque o homem caiu, foi expulso do paraíso, mas ainda havia uma redenção para o ser humano. Mas quando chega a descendência de Adão e Eva e Caim mata o próprio irmão, a natureza humana ali, pecaminosa, ela se estabelece através da atitude de Caim. Então, assim, lógico que, né, a culpa ali, né, do pecado original é Adão e Eva, porque foi eles que cometeram aquele pecado original, mas quem confirmou a continuidade do pecado, né, e quem confirmou a natureza do pecado na vida do ser humano foi Caim através do primeiro homicídio. Tá dando para entender isso? Aí o que acontece? Caim saiu da face do Senhor, que é a mesma coisa que falar assim, Caim ele saiu da presença de Deus. Quando Caim sai da presença de Deus, ele vai estabelecer uma linhagem, e essa linhagem é uma linhagem que se afastou de Deus. E o termo aplicado a essa linhagem que se afastou de Deus, adivinha qual que era o termo? São os filhos dos homens. Então, quando a gente chega lá em Gênesis 6 e fala assim, né, por se multiplicar os homens, está falando da descendência de Caim. Então, como a descendência de Caim foi uma descendência que saiu da presença de Deus e meio que virou as costas para Deus, não quis mais ter compromisso com Deus ou comunhão com Deus, não quis mais ouvir a voz de Deus,
eles foram considerados o homem no estado do pecado original. Era um homem que estava longe de Deus. Foi uma descendência toda, uma geração inteira que viveu sem Deus. E aí lá no 25, vou ler o 25 também. 4:25 vai falar assim. Aqui, né, nesse 4:25, o que acontece? Caim saiu da presença de Deus, e a linhagem de Caim ali está toda afastada de Deus. E Abel, que era uma linhagem de Adão, que era uma linhagem para dar continuidade a uma linhagem que ia ter comunhão com Deus, e essa é a redenção do homem sem Abel. Aí Caim foi lá e matou Abel. Olha o que aconteceu depois. Gênesis 4:25. Tornou Adão a conhecer sua mulher, no caso Eva, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Olha só, ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de quem? Abel. De Abel, porquanto Caim o matou. Olha só o 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome de quem? Do Senhor. O Senhor. E olha só o que aconteceu. A descendência de Caim, a linhagem de Caim se afastou de Deus e foi considerada os filhos dos homens, porque era como se fosse o homem sem Deus. Era a descendência de Caim. E a descendência de Abel ia ser a descendência que ia levar a presença de Deus, ia dar continuidade à presença de Deus na vida do ser humano. Mas ele foi morto por Caim. Aí o que acontece? Adão e Eva tiveram mais um filho. Esse filho era Sete. E Sete ficou no lugar de Abel. E aí Sete teve um filho que era Enos. E o filho de Sete, ele fez o que? Ele começou a invocar o nome do Senhor. Então, através da descendência de Sete, se preservou a comunhão com Deus. E essa descendência de Sete era considerada, adivinha como? A descendência dos filhos de quem? Dos filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus quando chega lá em Gênesis 6? Os filhos de Deus nesse contexto aqui são os filhos da descendência de Sete, porque eles continuaram a buscar a Deus. Então, nesse contexto aqui não é negócio de anjo, né? Quem são os filhos de Deus nessa condição aqui, né? Nesse contexto? Os filhos de Deus é a descendência de Sete, porque ficam essas duas linhagens. Uma linhagem de Caim, se afastou de Deus, e a linhagem de Sete, que continuou preservando a presença de Deus, né, no segmento do ser humano. Aí a palavra de Deus vai falar assim: aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se. É um contexto que fala acerca do gênero humano como um todo, mas quando a gente traz para o contexto que tinha essas duas linhagens, dos filhos de Sete, que eram considerados filhos de Deus porque eles buscavam a Deus, e dos filhos de Caim, que eram considerados filhos do homem porque eles estavam afastados de Deus, a gente também entende que provavelmente os filhos dos homens, que era a descendência de Caim, foi mais numerosa do que os filhos de Deus, que era a descendência de quem? De Sete. Da descendência de Sete vai nascer alguns caras assim que, né, Matusalém, da descendência de Sete, é o homem que viveu mais tempo, né? E também da descendência de Sete vai sair um homem chamado Enoque, que foi um homem arrebatado por Deus. Enoque andou com Deus e foi tomado, ele não foi mais achado. Sai da descendência de Sete. Então, essa geração aqui dos filhos de Deus, tá todo esse contexto, né? Matusalém, Lameque, tá ali Enoque também, que andou com Deus. E aí também, né, a gente vai ver que tem uma outra geração dos filhos de Deus. Dentre essas gerações, que é a geração de Sete, depois vai sair esse personagem que a gente vai ver lá no finalzinho desse texto que a gente leu, que é o próprio Noé. Então, quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus é a descendência de Sete, porque foi os homens que continuaram buscando a presença de Deus. Só para a gente entender esse contexto, se você quiser abrir, lá em João 1, eu vou ler primeiro Romanos 8, para a gente entender uma coisa. Romanos 8, para a gente entender, ficar bem estabelecida essa questão, porque
quem lidar com a palavra de Deus é assim, a gente tem que, né, falar do contexto como um todo. Às vezes você vai pregar isso e a pessoa fala, mas é um texto isolado. Então vamos ver esse contexto de filho de Deus lá em Romanos 8. Romanos 8, olha só. Romanos 8, 14 diz assim. Romanos 8, 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem? De Deus. De Deus. Agora sim, vamos lá para João 1, só voltar um pouquinho, que vai falar uma coisa interessante também, já relacionada à revelação do Evangelho, mas é uma coisa importante também para quem quer ser filho de Deus, para a gente entender que esse contexto está na Bíblia como um todo, né? E realmente a gente entendeu o que é ser um filho de Deus, é o conceito de ser um filho de Deus. João 1:11, né? Que é bem conhecido também. Eu vou focar no 12, mas a partir do 11 fala: veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Agora olha só, no 13 é a marca de um verdadeiro filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Tá na sequência aqui, mas eu vou falar assim, aquele que nasceu da vontade de Deus, que é o conceito aplicado lá atrás. Por quê? Porque a descendência de Sete continuou preservando a vontade de Deus na face da terra. Então por isso que eles, lá em Gênesis, a descendência de Sete foi considerado filho de Deus. A gente viu lá no Novo Testamento, que a gente acabou de ler, que isso é uma aplicação que vai se dar àqueles que abraçaram a fé, né, pronunciada pelo Evangelho, ou seja, aqueles que aceitaram Jesus. Mas esse é o contexto, né? Os filhos de Deus, eles são a descendência de Sete. E aí eles conheceram as filhas dos homens, que era a descendência de Caim. E aí nessa mistura, né, a palavra de Deus vai falar assim que eles se uniram e tiveram filhos. Dentro desse contexto, olha só, vai falar uma coisa interessante. No 3 fala assim, no 3 não, no 2. Não, no 4, perdão, vai falar: havia naqueles dias gigantes na terra. E por isso que as pessoas falam assim, nossa, olha o que eles entendem dentro desse texto todo aqui. Eles falam assim, olha, os filhos de Deus, que eram os anjos, conheceram as mulheres, né, ficaram com as mulheres. E aí, o filho de um anjo junto com uma mulher é um gigante. Olha que maluquice, né? Então é uma coisa meio que sem pé nem cabeça, né? Então não existe isso. Primeiro que não está falando que esse gigante é os filhos de Deus com os filhos das mulheres, e até que seja, pode até ser. Mas a palavra de Deus vai falar assim, que quando os filhos de Deus ficaram com as filhas dos homens, né, eles tiveram filhos. A palavra de Deus vai falar assim, que nessa época havia gigantes. Por quê? Porque a gente sabe que o ser humano, ele não está evoluindo, ele está regredindo. Então os primeiros homens tinham uma estrutura, né, melhor do que as nossas. A gente vê, e a nossa estrutura vai ficando pior a cada século que passa. Por quê? Por causa de alimentação, por causa da terra. A terra está poluída. Nessa época não havia poluição. E você vai ver que, né, a história da humanidade vai mostrar que o ser humano está regredindo e cada vez vai ficando pior. Então, o homem, você pega os relatos, né, assim, se você ler o capítulo 5, você vai ver que os homens viviam bastante tempo. A partir desse capítulo 6 que o Deus vai falar, né, que lá no finalzinho do 3 ele vai falar assim, né: porém os dias dos homens, os seus dias serão 120 anos. Então aqui Deus estabelece que o homem vai viver no máximo 120 anos. Porque antes disso os homens viviam 600, 800 anos. Então o homem, a condição do homem era melhor do que hoje. Então nessa época, Deus estabeleceu que o homem ia viver no máximo 120, né? Depois disso ainda há homens que conseguem viver ainda 200 anos, 300 anos. Né? Abraão, Isaac ali, eles viveram bastante. Mas hoje em dia, se o homem viver 80 anos é muito. Se o homem viver 70 anos é muito. E a taxa só vai diminuindo por causa da poluição, por causa de tudo que a gente tem hoje em dia aí. Contaminação na água, contaminação, né? E ainda mais hoje que é o fim dos tempos mesmo, então só vai ficar pior para o ser humano. Mas naquela época, como o homem tinha uma estrutura bem melhor,
a palavra de Deus vai falar assim que havia gigantes, né? E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, delas geraram filhos. Então está falando que tinha gigante. E depois que, né, eles tiveram, né, os filhos de Deus com as filhas dos homens eles geraram filhos. Tá? Não está associando diretamente uma coisa com a outra. Está falando que é uma época que havia gigante. E nesse contexto que havia gigante, os filhos dos homens tiveram filhos. A palavra de Deus vai falar depois: estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, dessa descendência entre os filhos de homem, tem algumas aplicações que levam a crer que está falando aqui dos gigantes. E ainda que seja esse contexto que, né, a descendência de Sete com a descendência de Caim, essa descendência gerou gigantes, é uma coisa que pela estrutura da época ali seria uma coisa, né, normal. Até porque também o conceito de gigante naquela época não é aquela coisa, o gigante tinha 15 metros, não. Tamanho de um prédio. O gigante era o que? Era o tamanho de um prédio. Não. O gigante, assim, um gigante, assim, grande mesmo, que é o que a gente também considera hoje. Era um homem de aproximadamente 3 metros de altura. Um homem normal tem uma estatura de mais ou menos 1,75. Para 3 metros é quase o dobro. Mas 1,75 ali se você considerar milimetricamente falando, para 2 metros é pouco. Então, um gigante assim, então vamos supor, se fosse nos dias atuais, né, a descendência de Sete, se a gente levar em conta que realmente está falando que a descendência de Sete com a descendência de Caim gerou gigantes, ia ser os jogadores de basquete, né, homens de 2 metros e 90, 2 metros e 80, 3 metros, então o gigante era mais ou menos isso, nessa faixa de estatura. Então tem gente que viaja nisso aqui porque fala, não, era gigante. Não tem nenhuma marcação de estatura aqui para falar que era gigante, assim, tipo, era 15 metros, era o tamanho de um prédio, era o tamanho de uma montanha. Não existe esse conceito. O conceito de gigante é porque eram homens maiores, no máximo ali 3 metros de altura. Por que eu estou falando no máximo? Porque historiadores também já comprovaram que havia gigantes nessa época. Na época de Moisés, eles mataram um rei de quase 4 metros. Aí era um gigante mesmo, né? Era um rei de quase 4 metros. Então até na época de Moisés ainda havia uma descendência. Na época de Davi também havia uma descendência ainda de gigantes. Mas se fosse trazer para o dia de hoje, qual que era a diferença? A diferença é que eles eram realmente bem fortes também, né? Então seriam homens altos, mas que também eram bem fortes. Então esses são os gigantes, né, estabelecidos. Então não é uma coisa que tem a ver com anjo, né? Então a gente vê que hoje em dia, né, uma mulher com um homem ali, às vezes gera uma criança que é bem grande, bem avantajada, depois fica bem grandão, né? Então, e aí para eles na época era considerado o quê? Gigantes. Qual que é a diferença? Que nessa época eles eram bem mais fortes. Por isso que a palavra de Deus vai falar que eles eram os valentes, né, os homens de fama da antiguidade, porque eles eram realmente, tinham uma força descomunal. Era assim o maior patamar da raça humana ali, eram esses homens. E aí o que acontece? Na continuidade da história, é o texto que a gente leu. Depois de tudo isso acontecer, o que Deus sente no coração dele? Ele se arrepende de ter feito o homem. Por quê? Porque olha só, tem os filhos dos homens, que eram a descendência de Caim. Tinha os filhos de Deus, que era a descendência de Sete. Essas duas descendências se uniram. Aí, tá bom, vamos levar em consideração que eles tiveram essas outras descendências, que dessas descendências nasceram gigantes. Qual que é a maior questão? Não é a estatura da descendência que veio depois, é o que aconteceu com essa descendência que foi gerada a partir dos filhos de Deus, que era a descendência de Sete, e os filhos dos homens, que era a descendência de Caim. O que aconteceu? O homem se corrompeu de vez. Por quê? Porque as filhas dos homens ficaram com os filhos de Deus, que era a descendência de Sete, acabaram corrompendo eles. Então essa descendência de Sete, que ainda preservava a comunhão com Deus, depois que eles se misturaram com a descendência de Caim, que era os filhos dos homens, adivinha o que aconteceu? Já não sobrou mais descendência nenhuma que lembrava quem era Deus. Por isso que veio de novo. Por quê? Porque a descendência de Sete junto com a de Caim se juntaram.
E o que aconteceu? A descendência de Caim, que era os filhos dos homens, corrompeu a descendência de Sete. E aí Deus se arrependeu porque o homem como um todo se corrompeu. Enquanto ainda tinha essa linhagem de Sete, o homem ainda se lembrava de Deus. Depois disso aqui, aí ficou aquela desgraça assim, no mundo inteiro. O mundo inteiro se perverteu, se corrompeu, se esqueceu de Deus. E a palavra de Deus vai falar assim que apenas um homem achou graça diante de Deus, que é quem? Noé. Noé, a palavra de Deus fala assim: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Aí no 9 vai falar, deixa eu ver, 8, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí no 9 vai falar: estas são as gerações de Noé. Noé era um varão ou um homem justo e reto em suas gerações. Justo e reto, né? Ou justo, né? E perfeito. Ele andava em retidão, que é a perfeição diante de Deus, nas suas gerações. E aí, olha no finalzinho: Noé andava com Deus. Então, olha só, na época de Noé, a geração de Sete, que era os filhos de Deus, se corrompeu. A geração de Caim, que era os filhos do homem, já era corrompido. O único que sobrou para se lembrar de Deus, para ser justo e reto e que andava com Deus, foi só Noé. Então, como já não haviam mais filhos de Deus na terra, Noé, por andar com Deus, achou graça aos olhos do Senhor. E Deus refez a raça humana através de Noé. Por quê? Porque já não existiam mais os filhos de Deus na face da terra. Vamos ler mais uma vez. Quem entendeu tudo isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus? Deu para entender? Glória a Deus. Vamos lá em João 1 de novo, né? Então olha só, qual que era o problema na geração? Olha que coisa importante, uma coisa importante pelo qual a gente estuda esse texto. João 1, né? Tem um outro texto que eu queria citar, mas através de João 1 a gente já vai entender isso também, né? Que João capítulo 1, glória a Deus, a partir do 12. Mas antes da gente ler o texto, vamos entender essa questão que é muito interessante. Olha só, como por causa dessa questão dos filhos de Deus se juntar com as filhas dos homens, que é essa questão da descendência de Sete com Caim, aí não restou mais filhos dos homens na terra. E por que isso é tão importante na história bíblica? Por quê? Porque foi justamente por causa da união dessas duas gerações e de acabar a geração dos filhos de Deus, Deus decidiu fazer o que com o mundo? Mandar o dilúvio. Então olha só, uma geração inteira se corrompeu, se esqueceu de Deus, deixaram de preservar, não teve mais ninguém que preservou a condição de filho de Deus naquela época. Isso destruiu a humanidade, né? Por pouco. Mas como Noé ainda andava com Deus e era a partir dele nasceu uma nova descendência para ser ali, né, filho de Deus, que infelizmente também acabou fracassando no decorrer da história, né? Aí entenda isso, né? Como Deus já não achava mais filho, ele decidiu escolher um povo. Aí Deus foi lá e escolheu o povo, né? Fez a promessa para Abraão, de Abraão ser o povo de Israel. Aí depois ele vai restituir essa condição. Aonde? João 1,12 vai falar: mas todos quanto receberam, aos que... Vamos ler o 11, que aí vai ficar mais bonito, né? Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, aos que creem do seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão ou do homem, mas de Deus. Olha que coisa extraordinária. Eu te expliquei tudo isso para você entender uma coisa. A palavra de Deus vai falar assim: como não tinha mais filho de Deus, Deus decide escolher um povo. Amém? E esse povo era o povo de Israel. Aí a palavra de Deus vai falar que Deus vai mandar o Salvador primeiramente para quem? Para o seu povo, que era o povo de Israel. Deus já não tinha mais filho de Deus, escolhe um povo. Esse povo que ele escolheu, ele enviou o Salvador para esse povo, que era o seu próprio filho. Era o filho de Deus original. Já não era mais o filho de Deus que foi criado por Deus e que era igual a Deus. Não, era o filho de Deus que era o próprio Deus ali encarnado.
E ele foi enviado para quem? Para o povo de... Mas o que o povo de Israel fez? Eles rejeitaram. Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ele foi enviado para o povo de Israel não recebeu. Aí ele vai falar assim, mas todos o quanto receberam, né? Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então olha só que coisa extraordinária. O Filho de Deus original, Jesus Cristo, ele veio para o povo de Israel, porque depois de não ter mais Filho de Deus na face da terra, Deus escolheu o povo. Mas esse povo que foi escolhido por Deus rejeitou o próprio Filho de Deus. Mas quem recebeu a Jesus como, né, quem creu no seu nome, quem creu, né, na sua obra da salvação, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra de Deus vai falar assim, que como por um homem só entrou o pecado no mundo, para um homem só também vai, né, entrar a salvação. E assim, né, o que isso significa? Da passagem que a gente leu, Noé é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, através da tipologia, porque é uma comparação da palavra de Deus. Assim como só sobrou Noé na geração dele, e através de Noé veio a salvação para o ser humano, foi através da arca, através do Evangelho, né, há só um pelo qual a gente acha graça aos olhos de Deus, que é quem? Jesus. Somente Jesus é o único que tem a capacidade de fazer a gente achar graça aos olhos de Deus. E ele restaura a condição do homem de ser feito o quê? Filho de Deus, os quais não nasceram. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas, né, da vontade de Deus. Então, olha só, os filhos de Deus são aqueles que não nasceram da sua própria vontade, mas que nasceram da vontade de Deus. Através disso, Jesus reconciliou o homem com Deus. Então, olha só, aquela queda que o homem sofreu lá atrás e que foi consumada através de Caim, agora por isso que a palavra de Deus vai falar que em Cristo nós somos uma nova criatura. E essa nova criatura é mais do que ser uma nova criatura, agora a gente pode receber o título de filho de Deus. Então aquilo que Deus queria restaurar lá no início, através da geração de Sete, Ele está fazendo isso através de uma nova geração, que é a geração que nasce através, né, do sacrifício de Jesus, aqueles que confessam. Então hoje a gente é considerado os filhos de Deus. E para os filhos de Deus sempre vai haver salvação. Então eu falei de todo esse contexto para que a gente venha ter esse entendimento, o peso da gente levar esse nome de filho de Deus, né? O que teve que acontecer com toda a humanidade para que hoje a gente pudesse ser considerado filho de Deus. Teve o sacrifício de Jesus, que é a coisa mais importante na fé cristã. Mas esse sacrifício foi porque Deus ele investiu na humanidade. A humanidade não conseguiu retribuir, né, e dar valor àquilo que Deus fez por ela ao decorrer de todas as gerações. Mas em Cristo Ele conseguiu, né, fazer a obra da redenção. Então hoje a gente é filho de Deus por causa de Jesus. Mas é interessante não só interessante, é importante a gente entender todo esse contexto. Porque a gente tem que olhar para trás e entender, né, que a gente tem que ser a geração que vai preservar a vontade de Deus nas nossas vidas e passar isso, né, adiante. Porque senão a gente vai correr o risco de ser igual a geração de Caim, uma geração que se esqueceu de Deus. E isso não pode acontecer. Mas para isso não acontecer na nossa vida, a gente nunca pode se esquecer que a gente recebeu, né, esse título agora de filho de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Esse sacrifício ele está em vigor até hoje e vai ficar para todo o sempre. Então a gente tem que guardar isso no nosso coração e entender a importância de ser feito filho de Deus. E quem é os filhos de Deus? Primeiro, os filhos de Deus não são os anjos, né? Filhos de Deus não é os anjos, né? Filho de Deus também não é todos que foram gerados, foram criados por Deus. Filho de Deus é quem crê no nome do Senhor Jesus, e aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então a gente tem que ser considerado filho de Deus por todos os dias da nossa vida. A gente tem que sempre estar meditando, analisando
e falando, né? Será que eu tenho sido filho de Deus de verdade? Então, será que eu tenho nascido da vontade de Deus? Né? Se a gente nascer da vontade de Deus, o que vai dominar as nossas vidas é a vontade de Deus. No fundo, né? Por mais que a gente tenta, às vezes ali, deixar a carne falar mais alto, mas quando a gente é filho de Deus, a gente sempre vai dar mais ouvido para aquilo que o Espírito de Deus está falando com a gente. É o que está lá em Romanos. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Ser filho de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. Então quero deixar essa passagem aqui, essa pregação, essa exortação para vocês, que Deus venha abençoar de maneira poderosa. Acerca de filho de Deus é uma coisa muito extensa. No Sermão da Montanha, Jesus fala acerca deles. A palavra de Deus vai falar assim que os pacificadores são bem-aventurados porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, filho de Deus é um conceito de todos aqueles que preservam a vontade de Deus dentro de si, né? E isso é tão importante porque é assim, irmão, entenda uma coisa. Isso foi muito importante lá no passado, porque a ausência dos filhos de Deus na terra trouxeram a destruição da raça humana naquela época. E ela se livrou somente por causa de Noé. Mas infelizmente isso vai acontecer de novo. A palavra de Deus lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus ele falou o seguinte acerca da sua volta, que ia ser igual nos dias de Noé. Muitos casavam-se e davam-se em casamento, e de repente veio o dilúvio. Só que vai ser diferente, que vai ser a volta de Jesus. Não vai ser mais água para matar os homens, porque Deus ele prometeu, e através de Noé ele fez uma aliança, e o sinal da aliança era o arco, né, celeste, que é o arco-íris, que ele não destruiria mais o homem com água. Mas a volta do Senhor Jesus, de novo, vai fazer a mesma coisa que fez lá nos tempos de Noé. Vai tirar os filhos de Deus da terra. E os filhos de Deus vão estar na glória junto com Deus. E aí vai vir uma destruição muito grande. A palavra de Deus chega a falar que essa destruição, que é a grande tribulação, é um tempo de aflição que nunca houve antes, desde a fundação do mundo. E olha, o mundo já sofreu bastante. Você tira que vai ser uma coisa pior que o dilúvio. O dilúvio matou todo mundo, matou até as aves. A gente leu lá, né, em Gênesis 6, que Deus falou que ia destruir o homem, o animal, o réptil, até as aves do céu, que é uma coisa extraordinária. Como é que Deus matou as aves do céu? Através do dilúvio, né? Por quê? Porque o dilúvio não foi só uma enchente, foi muita água que choveu. Então a chuva que desceu do céu matou as aves ali. E depois que caiu no mar, morreu tudo afogado. Então vai ser pior que o dilúvio. Mas de novo o quadro vai se repetir. Os filhos de Deus vão sumir da face da terra. Naquela época sumiu simplesmente por causa da corrupção do homem. A grande tribulação vai ser porque Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Ele vai tirar os filhos de Deus da terra. E os filhos de Deus aí sim vai estar junto com Deus. E o restante é destruição. Aí sim o mundo vai conhecer o fim do mundo de verdade. Então olha só que coisa importante, a gente entendeu a importância de ser filho de Deus, o impacto que isso tem na história e que vai ter novamente, né? Então Deus ele já está anunciando isso na palavra de Deus há muito tempo atrás. A gente tem que guardar nosso coração diante disso e vigiar, não, né? Porque Jesus ele falou lá em Lucas, assim como foi no dia de Noé, muitos casavam-se, davam-se casamento, de repente veio o dilúvio e levou a todos. Não teve escapatória. Então a gente tem que preservar a presença de Deus e continuar na arca. A arca, na época de Noé, a salvação vem através da arca. Na nossa época, a salvação vem através do corpo de Cristo. Jesus não vai voltar à igreja, não vai voltar para buscar a igreja porque a igreja é bonita. Ele vai voltar para buscar a igreja porque a igreja é o corpo dele. Então ele vai voltar pelo corpo dele, né? A gente tem que fazer parte desse corpo, amém? Amém. Você que entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você que recebe essa palavra, bate palma bem forte.